Só sábado. Só sábado. Então, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Hoje nós estudaremos as questões 172 a 180 do Livro dos Espíritos, que falam sobre a encarnação nos diferentes mundos. E o Espiritismo traz informações muito bacanas sobre a justiça de Deus. Esse capítulo especificamente está ou melhor, essas questões, né, que fazem parte de um sub-item chamado Encarnação nos Diferentes Mundos, faz parte de um capítulo chamado da pluralidade das existências, em que Kardec e os espíritos abordaram, ou melhor, abordaram, né, a justiça da encarnação, aspectos sobre a encarnação nos diferentes mundos, que é o que a gente vai estudar hoje. Os espíritos nos mostraram que Deus, ele nos reúne em grupos. Esses grupos são semelhantes a verdadeiras salas de aula, compostas por espíritos na mesma faixa evolutiva. Vejam que não são espíritos no mesmo nível, eles estão numa faixa. Nós temos em cada um desses mundos, nós temos espíritos mais inferiores, outros medianos e outros um pouco mais evoluídos para cada mundo. Mas vamos procurar aprofundar isso lendo as questões aqui que Kardec fez aos espíritos. Vamos na primeira, que é a 172. Em que Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Então, até aqui, Kardec já mostrou, através do relato dos espíritos, que nós reencarnamos, nós vivemos diversas existências. E aqui ele está querendo saber se essas diversas existências são vividas todas na Terra. Entende-se por existências o encarnar, tá? O voltar à carne. E os espíritos dizem que não. Nós não vivemos todas na Terra. Vivemos-las em diferentes mundos. São diversos mundos habitados. Todos os mundos. Temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, como a Terra, mundos de regeneração, mundos ditosos, são diversos. E aí, continuando, os espíritos respondem: as que aqui passamos, aqui na Terra, não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. É que interessante que os espíritos apresentam uma informação que mostra que a gente faz parte do mundo de provas e expiações e que a nossa encarnação aqui na Terra é das mais materiais. O que significa uma existência das mais materiais? Eu não me recordo se a gente já viu lá na escala espírita, que apresenta os espíritos de primeira, segunda, terceira ordem. Nós somos espíritos que sofremos grande influência da matéria. Essa influência se dá, obviamente, porque nós temos reforçado o egoísmo em nós. Então, a encarnação na Terra tem como, para nós, espíritos que ainda precisamos reencarnar na Terra, nós sofremos grande influência da matéria, porque permitimos, reforçando a ideia, que o egoísmo tome conta de nós. Uma outra informação que os espíritos apresentam é a de que nós somos espíritos com inclinação às coisas erradas, né? Inclinação ao mal, que é um termo que eu acho muito perfeito.
utilizado pelos espíritos. Eles usam o termo inclinação. Vejam, se a gente for para a prática, quando a gente está numa esquina, prestes a atravessar uma rua, vem alguém dar um pisão no nosso pé. A gente não precisa se esforçar para ficar aborrecido, ficar com raiva. A gente precisa se esforçar para não ficar chateado, para perdoar, para não ficar impaciente. Então vejam que é um termo muito perfeito que mostra que a gente está inclinado para fazer mais as coisas erradas, equivocadas, do que as coisas boas. Para perdoar, eu preciso me esforçar. Essas são características de nós, espíritos que estamos encarnados aqui no mundo de provas e expiações. E vejam uma coisa importante. Nós não estamos assim porque estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Porque se pegarem nós, grupos, espíritos que ainda precisam reencarnar num planeta de provas e expiações e levar a gente para um mundo de regeneração, nós continuaremos tendo essa influência da matéria. Então, não é o planeta Terra que faz com que a gente reforce o egoísmo, mas é a gente que determina que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Outra informação interessante que os espíritos trazem aqui é que essa existência na Terra é das mais distantes da perfeição. Mostra que a gente ainda tem um longo caminho. Não é a primeira, mas ainda é a das mais distantes da perfeição, que tem um longo caminho para a gente percorrer. Na questão 173, Kardec pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas existências no mesmo globo? Então, Kardec quer saber, olha, eu estou encarnado aqui na Terra, vou desencarnar, próxima encarnação, eu vou para um outro mundo, para um outro globo, ou posso ter muitas aqui na Terra? Vamos ver o que os espíritos respondem. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Vejam que nós estamos aqui na Terra para aprender, para crescer espiritualmente. Quando nós aprendermos tudo aquilo que a gente precisa aprender na Terra, a gente vai passar para uma outra classe nessa escola que é a vida. Podemos, então, aqui tem um item A, reaparecer muitas vezes na Terra? E os espíritos respondem certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Então, há vários mundos, há várias classes. Se quisermos fazer essa comparação, assim como na escola nós temos o primeiro, segundo ano primário, terceiro, quarto, tínhamos antigamente os anos ginasiais, no mundo, no universo, nós temos diversas classes, diversas salas de aula, diversos mundos que são habitados por espíritos que estão em processo de aprendizagem. Questão 74. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Os espíritos respondem, não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo, que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Então vejam que nós vivemos na Terra com o objetivo de
progredir espiritualmente, conquistar a nossa felicidade tão desejada por todos nós. A Terra, os espíritos que estão aqui estão progredindo. Se nós não fizermos a nossa parte e começarmos a obstar, a colocar muitos obstáculos, a complicar o progresso desse planeta, nós seremos gentilmente convidados a participar de um outro grupo, um outro planeta. Ele coloca aqui, talvez até seja pior do que o que nós estamos, que é a Terra. Que nós sabemos em informações na literatura espírita, na base kardeciana, que esse processo de renovação da Terra já está ocorrendo, já há alguns séculos. E espíritos que desencarnam depois de inúmeras oportunidades não têm mais autorização para reencarnar na Terra. Vão, então, em alguns casos, para mundos primitivos, ajudar espíritos mais endurecidos. Na questão 75, haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Pergunta Kardec. Nenhuma vantagem particular. Aqui ele está entendendo que o espírito que não tem mais necessidade de reencarnar na Terra, haveria alguma vantagem em esse espírito voltar a encarnar na Terra? Os espíritos respondem que nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. E quando estava lendo essa questão, eu me lembrei da Alcione, do livro Renúncia. É um livro lindíssimo, em que a Alcione, que já está em outro mundo, ela já tinha reencarnado na Terra, não tinha mais necessidade de reencarnar na Terra, reencarna para ajudar a levantar espiritualmente o Pollux, que é o nome do grande amor da vida dela, né, no mundo espiritual. E tem uma cena belíssima, belíssima, no início do texto, ou melhor, do livro, em que ele vai reencarnar e ela aparece para visitá-lo. Ele pede que ela o ajude. E tem um momento que ele pede um beijo a Alcione. Essa passagem é tão bonita. E eles se beijam, os dois desencarnados. Mas antes de se beijarem, ela faz uma prece. Nossa, eu achei aquela passagem tão linda. E aí ela retorna para o local onde ela está realizando uma série de trabalhos e conversa, vamos dizer lá, com o chefe dela, né, pedindo a permissão para reencarnar. E ela reencarna. Quem quiser saber como foi esta encarnação dela na Terra, tem que ler o livro Renúncia, que é lindíssimo. Que, se eu não me engano, a mocidade, eu acho que já, não sei se já terminou de ler, estava lendo esse livro. Nós lemos aqui ano passado, uma vez na semana, à noite, a gente se reunia para ler cada semana um pouquinho desse livro. A gente releu, ele é lindíssimo. A Alcione vem em missão, ela vem ajudar, e ela obtém êxito total. E aí o item A, da questão 75, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Aqui Kardec quer saber, a condição de espírito é desencarnado, né? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Vejamos, o espírito desencarnado, nós somos espíritos imortais, então a gente não morre. Pega lá o caso do André Luiz, que ficou 8 anos no umbral,
não tinha alimentação. Ele relata que às vezes ele conseguia sorver um pouco de água, né, de algo semelhante a um pântano, que ele manteve algumas funções fisiológicas, né, o cabelo crescia, a unha crescia, ele sentia fome, embora essas coisas não ocorram, né, são reflexos do corpo mental, do espírito, que se refletem no seu corpo espiritual. Mas ele ficou sem comer durante 8 anos e não morreu. Não desencarnou, porque ele já estava desencarnado. Então, o espírito, ele não morre. Nós temos lá em nosso lar alguns espíritos, tem até aquele caso muito bacana, que o André Luiz ele vai pedir trabalho para um ministro, não me lembro se é o Clarencio, mas enfim. E esse ministro ele atende de 2 em 2 pessoas. Então, quando o André Luiz entra com uma moça, essa senhora pede para o ministro, e o André Luiz está assistindo, que ela gostaria de ajudar alguns familiares na terra. E aí o ministro pergunta para ela, o que a senhora tem a oferecer que legitime o seu pedido? E ela fica meio assim, né? E aí ele apresenta lá a ficha de trabalho da moça. Olha, a senhora já está aqui há não sei quantos anos, 3 anos, e trabalhou, vamos lá, hipoteticamente, 90 horas. Coloquei a senhora para trabalhar lá nas câmaras de retificação. Ah, mas aquele local era muito difícil, ficar limpando, aquelas pessoas ficavam vomitando. Aí o ministro foi e colocou no Ministério das Comunicações. Não, aqueles chefes muito difíceis. Queriam que tudo estivesse certinho. Aí a senhora, aí o espírito fala, o ministro diz para ela, a senhora deliberadamente, por sua própria vontade, se dirigiu aos campos de repouso. Veja que interessante. Em nosso lar há os campos de repouso. E lá essa senhora ficou. E agora veio pedir. Aí o ministro chega para ela e diz, se a senhora não tem condições de resolver os seus próprios problemas, como é que a senhora vai ajudar os seus familiares a resolverem os problemas deles? E aí passa para o André Luiz. O André Luiz ia pedir para trabalhar alguma coisa de médico, né? E aí naquela hora, e você, André Luiz, o que você quer? Ele, não, se eu tiver para mim aí, tá bom. E o ministro fala, olha, André, a gente com o tempo aprende a ver nas entrelinhas, o ministro certamente viu as intenções do André, vai dar uma chamada nele. Mas, enfim, nós temos em nosso lar espíritos que ficam lá nos campos de repouso. Esses espíritos têm o direito ao mínimo do mínimo do mínimo necessário. Se o espírito quiser algumas outras coisas, ele vai precisar trabalhar para isso. Então, a gente vê que há espíritos que, se ficarem no mundo espiritual, eles estacionam, porque quando a gente reencarna e precisa se movimentar para não morrer de fome, essa é uma bênção, uma necessidade muito importante, porque a gente vai pegar, se não fosse essa necessidade, a gente não desenvolveria a inteligência com o passar do tempo. Então, se o espírito permanecer no mundo espiritual como desencarnado, ele vai estacionar. Ele aprende, ele pode aprender no mundo espiritual, mas ele vai ficar estacionado. E o que se quer, como dizem os espíritos, é caminhar para Deus. Questão 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Neste é a Terra.
Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Item A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez, há espíritos que estão reencarnando na Terra pela primeira vez. Os espíritos respondem muitos, e em graus diversos de adiantamento. Vejam que aqui eles confirmam a ideia de que nós estamos em grupos de diferentes graus de adiantamento. Há espíritos que estão habitando o planeta Terra pela primeira vez. É um planeta de provas e expiações. Um espírito pode ter vindo do mundo primitivo e está reencarnando no mundo de provas e expiações pela primeira vez. Item B. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Os espíritos respondem: nenhuma utilidade teria isso. Se houver tempo, mais adiante eu vou contar um caso do livro Céu e Inferno que aborda o caso de um espírito que está reencarnando na Terra pela primeira vez. Vejam que os espíritos respondem aqui que não há utilidade em apresentar indícios para que a gente reconheça espíritos que estão reencarnando aqui pela primeira vez. Mas no Céu e Inferno tem um caso em que os espíritos acharam por bem revelar essa informação, até para que a gente possa avaliar o desenvolvimento do espírito e servir de reflexão para nós. Se der tempo, eu vou abordar essa história. Item 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. Eu tenho que encarnar em todos os mundos existentes no universo? Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes. Se eu estou num mundo de provas e expiação, acabei de passar na minha última prova, podendo ir para um mundo superior, qual o objetivo eu voltar a encarnar no mundo de provas e expiações? A não ser que seja em missão, como já vimos anteriormente. Assim como nós temos diversas escolas particulares, públicas, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, e que nós temos lá o primeiro ano ginasial em diversas dessas escolas, se eu passei com êxito do primeiro ano ginasial, não tem por que eu refazer esse primeiro ano ginasial em uma outra escola. E como dizem os espíritos aqui, os mundos são correspondentes. E a cada grau da respectiva escala, vou ler de novo. Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. Mundos de provas e expiações adversos. E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Repetimos, a não ser em caso de missão. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Para que o espírito reencarna no mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Nós passaremos no mesmo globo, no mundo de provas e expiações, pela prova da abundância de recursos materiais. Nós passaremos pelas provas de escassez de recursos materiais. Iremos aprender diversas posições sociais para aprendermos posição de poder, posição de subalternidade
para que o espírito possa aprender com essas situações. Questão 178. Vera, a gente tem até que horas, hein? Olha, como a gente não tem parte, né? Você pode ir até 10 horas, 5 para as 10. Opa! Tá bom. Obrigado. Questão 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viveram? Vou repetir. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viveram? Sim. Quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. E olhem que interessante. Os espíritos que reencarnam em missão na Terra, a gente pega o caso da Alcione, que vivem a mensagem cristã realmente, passam por muitas tribulações. Tem aquela frase que diz: como vós não sois deste mundo, este mundo vos odeia. E esses espíritos vêm trazer uma vivência que incomoda a muitos que estão aqui encarnados, dando voltas com seu próprio egoísmo, com suas raivas. E se nós virmos a experiência da Alcione e de tantos outros, a gente vê que ela passou por muitas dificuldades que serviram para que ela continuasse progredindo. Ela passou com nota 10 por todas essas dificuldades. Item A. Mas não pode dar-se também por expiação. Aí aqui tem uma resposta. Esse é o item A, 178A. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Uma pergunta. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Então vejam. Os espíritos nunca desaprendem aquilo que já foi realmente aprendido. Assim como eu não posso deixar de saber algo que eu sei. Então, como nós vimos na questão 174, é possível que, se eu não progredir, eu possa ser presenteado com uma existência em um mundo inferior à Terra. Entretanto, isso não significa que eu estou regredindo espiritualmente. Essa é uma didática divina, uma pedagogia divina, que está percebendo um espírito extremamente rebelde. Entendamos, a rebeldia é a insistência em fazer a coisa errada. O certo é esse, mas eu quero fazer o que eu quero, e o que eu quero é o errado. O espírito que insiste nisso não progride, fica estacionado, ele não retrograda, ele não regride espiritualmente, mas ele pode ser, eu uso esse termo presenteado, porque certamente esse espírito em condições mais rudes, ele vai se sensibilizar e vai progredir, indo para um mundo inferior ao da Terra. Mas aqui os espíritos fazem questão de ressaltar que o espírito, ele não regride espiritualmente, embora possa reencarnar num mundo inferior à Terra.
Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, um espírito extremamente rebelde. Repito, na questão 7.4, os espíritos já colocaram que esse espírito pode ter que reencarnar no mundo inferior à Terra. Item B da questão 7.8. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Quem são os espíritos que faliram em suas missões ou em suas provas? Será que nós podemos ser um desses espíritos? Ou não? Será que nós temos cumprido as nossas missões, as provas, os compromissos assumidos na espiritualidade? Será que uma pessoa que comete um crime hediondo, cruel, vem de forma reincidente, não cumprindo suas missões, suas provas? Ah, não, eu não vou ser impedido de reencarnar na Terra. Eu estou cumprindo os meus compromissos, eu não faço mal a ninguém. A gente ouve muito isso, né? A pessoa não fez mal a ninguém, fulano, eu não faço mal a ninguém. Os espíritos nos mostram, e aí é uma reflexão para nós espíritas, que eu acho que fica muito evidente na parábola do bom samaritano. Nós temos um camarada que está machucado, está em sofrimento. Passa um doutor da lei que sabe o que precisa fazer, mas não faz. Quando nós deixamos de eliminar o mal, nós estamos fazendo com que o mal se perpetue, com que o mal continue a existir. Depois passa o levita, sabia o que precisava ser feito e não fez. Passa então o samaritano, que ajuda o camarada necessitado. Os dois primeiros fizeram com que o mal, o sofrimento do próximo, se perpetuasse, continuasse, quando tiveram a opção, a oportunidade de aliviá-lo. Então, nós temos espíritos que às vezes passam séculos na mesma coisa. Tem aquela mensagem que eu acho que eu falei no outro estudo que eu fiz, um livro do Humberto de Campos, que eu já não me recordo exatamente, mas que conta um episódio em que Kardec, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, relata que Kardec, durante um fenômeno de desdobramento, teve acesso a um espírito instrutor que o levou a um local. Parecia um platô, né, um grande terraço, que ele via lá de cima uma região de sombras. E ele sentia aqueles espíritos sofredores. Ele perguntava, quem são esses espíritos? Seriam os bárbaros da antiguidade? Seriam aqueles que encabeçaram a crucificação de Jesus? Curioso que muitos dos que encabeçaram a crucificação de Jesus já estão em outros mundos superiores à Terra. Outros continuam reencarnando aqui. E aí o instrutor tem uma hora que responde, esses espíritos aqui são espíritos que assumiram compromissos com o Cristo, que se disseram cristãos, mas não cumpriram as leis de Deus. Ele termina assim,
Para estes é sempre muito difícil um novo berço na terra. E aí fica para reflexão. Questão 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Apareceu alguém aqui? Já foi. Vejam que aqui na Terra nós temos espíritos mais adiantados, nós temos espíritos que não precisam mais reencarnar na Terra, mas que continuam aqui para nos ajudar. Temos notícia de que o espírito Bezerra de Menezes já poderia estar em um mundo mais elevado que a Terra, não precisaria mais reencarnar na Terra. Mas ele abriu mão e continua aqui nos auxiliando, nos ajudando. Igual a ele, certamente há diversos outros espíritos. Por isso que em cada mundo temos espíritos mais adiantados que outros e também temos espíritos que não precisavam mais reencarnar aqui, mas que ficam por amor. Isso é muito bacana. A questão 180, que já começa a entrar num assunto posterior, que certamente será abordado em questões mais à frente, Kardec quer saber se, passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha. Os espíritos respondem, sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. E aí pede, veja-se, influência do organismo, capítulo 7, parte 2ª. Um espírito, por exemplo, que vai reencarnar no mundo primitivo, em que nós temos um corpo mais embrutecido, pode ser que ele sofra a influência desse corpo e não consiga manifestar toda a sua inteligência. Isso não quer dizer que ele perdeu essa inteligência, ele só está num corpo em que ele não consegue manifestá-la. Então, isso vai ser um pouco relativo, certo? Mas esse assunto a gente não vai aprofundar muito hoje, porque eu gostaria de me fixar nessa questão dos mundos, a encarnação nos diferentes mundos. E aí eu trouxe aqui aquele caso que eu gostaria de falar para vocês, do livro Céu e Inferno, que é um livro de casos de espíritos, há casos de espíritos felizes, espíritos suicidas, criminosos arrependidos. Hoje nós vamos mostrar o caso do espírito. Bem, eu não sei se a minha pronúncia está correta, eu sei que é numa comuna francesa, Castelnaudary, alguma coisa assim, que está classificado como um criminoso arrependido. Esse espírito, ou melhor, por volta do ano de 1848, um indivíduo que era proprietário de uma casa, ele tenta habitar essa casa, ele está sozinho, e ele recebe uma bofetada. Ele percebe que, por estar sozinho, aquilo só poderia ter uma causa oculta. Eu não sei como, mas Kardec toma conhecimento do fato e esse espírito ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris, fundada por Kardec. Em 1859, esse espírito evocado se manifesta. Segundo Kardec aqui,
ele se manifestou por sinais de tal violência que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado São Luís a esse respeito, respondeu, vejam que interessante, é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Esse espírito é passível de melhora? Resposta de São Luís. Por que não? Pois não o são todos, este como os outros? É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades. Porém, a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar. E se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Novamente evocado, mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e, pouco a pouco, submisso e arrependido. Vamos ver o que esse espírito fez. Explicações posteriores, ministradas não só por ele, como por outros espíritos, deram em resultado saber-se que em 1608, nós estamos em 1859, Sociedade Espírita de Paris. Em 1608, habitando aquela casa, esse espírito assassinara um irmão por motivos de terrível ciúme. Matou esse irmão durante o sono, que estava dormindo. Alguns anos decorridos, também matou, assassinou a esposa, por motivos de ciúme. Esse espírito faleceu em 1659, na idade de 80 anos, sem que houvesse respondido por seus crimes, que pouca atenção despertaram naquela época. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Vejam que ele está nessa casa de 1659, quando ele desencarnou, a 1859. Ele está há 200 anos nessa casa. Umas das punições que esse espírito sofreu foi a de achar que o sofrimento nunca iria acabar. E o outro é de que ele não conseguia sair dessa casa, ele está preso nessa casa. Olhem que coisa interessante. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação, quando ele estava lá, brabo, né? Viu-o no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. Trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. É assim que esse espírito se apresentava. 200 anos, hein? E aí continuam perguntando a São Luís. Tente a bondade de nos descrever o gênero de suplício, de sofrimento deste espírito. São Luís responde, é atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa, que não no crime. Tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura.
De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? Tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens. E precedentemente em planeta inferior à Terra. Aí eu pergunto a vocês, como Deus permite que um espírito em que São Luís afirma ser um verdadeiro monstro reencarne na nossa Terra, no mundo de provas e expiações, recém-saído de um planeta inferior à Terra? Continuando, São Luís. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos. Cabe ressaltar que esse espírito, após as preces dos nossos irmãos lá da Sociedade Espírita de Paris, um mês depois, ele está se apresentando submisso e arrependido. Quando nós temos notícias que há espíritos que vivem séculos, às vezes milênios, fazendo as mesmas coisas. Há dois casos que eu me lembrei agora. O Sabino, no livro Ação e Reação, que é um espírito que reencarna em condições assim únicas, eu nunca tinha visto um caso semelhante. Ele é anão, paralítico, surdo e mudo. É um espírito que há mais de 1000 anos vem aprontando homicídio, abortos, rebeliões, tudo que a gente possa imaginar de ruim. Eu não me lembro o número do capítulo do Ação e Reação, mas eu lembro o título, Débito Estacionário. Esse espírito, ele está aprisionado neste corpo, porque se ele sair por aí, ele apronta. E repito, são mais de 1000 anos, revelam os espíritos. No livro Libertação, que a gente está terminando de estudar no ESD de sábado, às 14 horas, nós temos o Gregório, que está, de acordo com a mãe dele, a Matilde, há séculos, fazendo a mesma coisa, servindo ao mal. E há 50 anos, relata a Matilde, ela percebeu que ele se sente, salvo engano, entediado na prática do mal. Está começando a perceber que o mal não vai triunfar. Vejam, um espírito esclarecido, com muita inteligência. E o livro gira em torno do resgate do espírito Gregório, que a gente está quase chegando, se eu não me engano, no último capítulo, eu não vou contar, que é uma cena sensacional, eu não vou estragar para quem não conhece o final do livro, que é lindíssimo. Quando a gente está lendo, não dá vontade de parar. Então, eu citei aqui só 2 casos de espíritos que vêm reincidindo no mal. E um espírito que praticamente acabou de sair de um mundo inferior à Terra, que tirou a vida de uma pessoa, de 2 pessoas, por motivo de ciúme. Vejam que é um crime, me corrijam se eu estiver errado, com uma certa frequência no nosso mundo de provas e expiações. Esse espírito, Deus não permitiria que esse espírito, vejam, eu não estou apoiando esse tipo de crime, mas nós precisamos
entender que Deus não permitiria que um espírito desse sairia de um grupo, de um planeta inferior à Terra e viesse habitar aqui se não tivesse condições para isso. E um espírito que, diante da prece, se sente submisso e arrependido. Lembrando que o arrependimento é a mudança de direção. Uma coisa que eu achava, eu fiz uma coisa assim antes. Eu agora pensei, isso que eu fiz está errado. Eu sempre me lembro, quando ouço falar de arrependimento, de algumas pessoas, principalmente na mídia, que dizem, quando perguntam, né, esses programas de grande circulação, você se arrepende de alguma coisa que você fez? E a pessoa responde, não me arrependo de nada do que eu fiz, porque tudo que eu fiz me fez chegar onde eu estou. Eu entendo que esse tipo de verbalização mostra, aparentemente, uma pessoa que parece ser muito segura de si, que está muito tranquila com a sua consciência, o que é um grande equívoco. A gente sabe que a nossa memória, ela mostra que a gente fez coisa errada. E, além disso, eu acho que, de mostrar que a pessoa está querendo aparentar uma coisa que ela não eu acho que carece um pouco de lógica. Porque se eu voltasse no tempo, há uma porção de coisas que eu faria diferente, porque aí eu não estaria onde estou, eu estaria além do que eu estou. Então, arrependimento é mudança de direção, as ideias. Antes eu tinha essa ideia, agora eu penso diferente. O arrependimento é muito importante, é um espírito que se mostra arrependido. Então, eu vejo por trás do relato dessas pessoas, na mídia, um reforço muito grande e uma manifestação do orgulho. Outra coisa que me fez lembrar foi desse caso, do desencarne desse menino, Henry, que eu tenho visto algumas pessoas afirmando que os pais do menino, a mãe e o padrasto, não só, ou melhor, não devem apodrecer na prisão, eles devem morrer na prisão. Vejam, eu não tenho acompanhado esse caso, parece-me que há indícios de que eles estão envolvidos diretamente, mas não cabe a nós condenar essas pessoas. Cabe a nós, espíritas cristãos, com conhecimento espírita, orar por essa criança, deve estar sendo acolhida no mundo espiritual, e orar muitíssimo para esse casal. Porque, vejam, eles devem estar recebendo dardos mentais de milhões de pessoas. Esses dados não fazem bem nem a eles, nem às pessoas que estão proferindo esses dardos. Mas nós, como espíritas cristãos, que não somos permissivos, não é isso, mas nós sabemos o efeito que a prece pode gerar em espíritos desse nível de crueldade. Podem se modificar. Eu não devo nutrir de forma alguma sentimentos dentro de mim desejando que uma pessoa morra. Vejam, algumas pessoas, não sejamos hipócritas, né? Quando eu soube da notícia, eu comecei a ler os requintes que parece que cometeram contra o menino, aquilo vai mexendo, foi inclusive, eu acho que nessa hora a gente tem que ter uma certa sabedoria, uma certa, perdão da palavra, uma malandragem. Eu parei de ler a matéria, porque aquilo estava mexendo intimamente comigo, estava me deixando com raiva. Mas não dizem lá, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. O pensamento é semelhante.
veio o pensamento. Ou você pode acolher esse pensamento e fazer e permitir que ele faça um ninho, ou você pode espantar o pássaro, espantar o pensamento. Para isso vai exigir uma disciplina interior, a sabedoria, para entender que isso não é bom para aquelas pessoas e não é bom para você, para mim, para a gente que está tendo esse tipo de pensamento. Não, eu não vou pensar isso. Por quê? Porque o Espiritismo nos mostrou que eu não devo pensar isso. Nós precisamos orar por essas pessoas todas. Diretamente ao Espírito. Por que não pudestes escrever da primeira vez que vos evocamos? Porque não queria. Mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a casa de Castelnaudary? Permitem-mo, porque aproveito os vossos conselhos. Olha só, a verdadeira liberdade do espírito é o cumprimento das leis de Deus. Quando a gente cumpre as leis de Deus, a gente ganha mais liberdade. Mesmo em cadeias, como diz lá Paulo de Tarso, né? Ele se sentia mais livre para continuar os trabalhos. Então, a liberdade é algo interior que terá reflexos exteriores. Ele está aproveitando os conselhos que ele está recebendo ali, ele está se esclarecendo, por sua vez, está tendo mais liberdade. Sentis algum alívio? Isso aqui é emocionante para mim. Quando eu li, eu me emocionei. O Espírito responde. Começo a ter esperança. Podia ser meu filho, filho de qualquer um de nós aqui. Nossa, imagine o sentimento da Matilde pelo Gregório, que vem botando para quebrar. Durante séculos, ela diz, que sentimento aquela senhora, aquele espírito de mãe sente por um filho. Então, que a gente não deseje a morte de ninguém, por Deus, poderia ser nosso filho. Nosso filho é importante a gente lembrar, porque pelo filho a gente puxa a orelha, a gente dá um jeito, a gente bota de castigo se for necessário, mas a gente não vai abandonar, o sentimento é muito forte. Se possível nos fora o vermo-vos, qual a vossa aparência? Vermelhos com a camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? Amaldiçoando, Deus arrebatou-mo das vistas. Vejam que interessante. Há relatos de espíritos, né? Quando nós passamos por uma existência em que nós insistimos muitíssimo em determinados vícios e não nos esforçamos realmente para nos livrarmos desses vícios. Vou pegar aqui, por exemplo, o caso do cigarro. O espírito está lá no mundo espiritual, como o corpo perispiritual tem essa propriedade plástica, né? E ele plasma o que está no corpo mental dele, vamos dizer assim. Há casos em que o espírito está lá e de repente aparece um cigarro na mão do espírito, perispiritualmente falando, né? E o espírito deve ficar envergonhado com isso. É uma mudança interior que terá reflexos exteriores. O mesmo caso, ou semelhante aqui, ele trazia o punhal porque ele estava encharcado por aquele crime. Amaldiçoando, ele amaldiçoa o punhal. Olha o que eu fiz, está errado. Deus permitiu que ele se livrasse fluidicamente do punhal, mas ele continua com a camisa, pelo que eu entendo, embora ele não diga ensanguentada, me parece que é a camisa ensanguentada ele ainda está usando. E aqui tem uma outra coisa muito interessante que mostra que um espírito está se conhecendo realmente. Se o filho do senhor tal, que levou a bofetada, voltasse àquela casa, que lhe fareis? O espírito responde, nada, porque estou arrependido. E se o senhor do filho tal
pretendesse ainda desafiar-vos. Se o fulano chega lá na casa e te desafia, quero ver se você me dá uma bofetada mesmo. Aí olha só, o espírito bem realista, né? Não me façais essa pergunta. Eu não me dominaria. Isso está ainda acima das minhas forças, pois sou um miserável. Ele reconhece. Um espírito que vai se esforçar para que no futuro, mesmo sendo provocado, ele não revide. E quem de nós, se provocado, revidaria em tantas outras circunstâncias? Lobrigais um termo, um fim aos vossos padecimentos? E o Espírito responde, ainda não. É já muito o saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. Que vem a esperança, né? Então fica aqui uma reflexão. A gente vê, pelo menos eu vejo nesse espírito, recentemente saído de um mundo inferior à Terra, com muitíssimas características que eu possuo. Muitos espíritos fazem na nossa Terra coisas que são classificadas por nós como grandes monstruosidades. Mas e nós, devidamente estimulados, será que não faríamos a mesma coisa? Para a gente começar a encerrar, eu recomendaria um documentário que estava numa dessas plataformas de streaming, chamado The Push, o empurrão. É em inglês, tem legenda. Eu acho que você não encontra mais, pelo menos na Netflix não encontra mais. Em que o indivíduo, na verdade, não é bem um documentário, mas é um experimento social em que o indivíduo ele quer provar que pessoas devidamente estimuladas são capazes de tirar a vida de uma outra pessoa. De 5 pessoas que participam dessa experiência, 4 delas empurram o indivíduo de um terraço. Claro que é tudo arquitetado, tá? É semelhante a uma obsessão fascinada. Ele monta, não sei se ele é conhecedor do espiritismo, acredito que não, mas ele vai montando um experimento, uma experiência social, de modo que a pessoa vai ficando, cada vez ela vai dizendo pequenos sims, né, para diversas coisas, e há um momento que o indivíduo, os que empurraram disseram, eu não tive outra escolha. Não, tinha outra escolha. Um deles não empurrou o sujeito. Então, esse é um tipo de coisa muito interessante para a gente refletir. Se nós, devidamente estimulados, seríamos capazes de tirar a vida de uma pessoa. Se não somos, ótimo, vamos trabalhar por isso. A gente tem que trabalhar para retirar isso dentro de nós, cultivar a serenidade, a calma. Honestamente, um dos pontos que eu venho investindo é procurar ter uma vida mais serena, porque como eu sou muito agitado, eu entendo que a agitação me faz não perceber algumas coisas que eu preciso corrigir. E a serenidade me faz com que, muitas vezes, eu me perceba antes de cometer o equívoco, eu consigo segurar, porque eu estou desacelerando. Eu tenho procurado investir na serenidade, na calma, fazer as coisas mais devagar, para que eu possa me perceber com mais facilidade, repetindo que eu sou muito agitado para fazer as coisas. Então, muitos de nós, às vezes, com pensamentos que a gente tem, se fôssemos colocados em um mundo superior, faríamos coisas que são, para aqueles espíritos que estão lá, verdadeiras monstruosidades.
que a gente possa entender que, na minha percepção, no final das contas, a virtude que nós mais temos dificuldade, que a gente precisa conquistar no nosso planeta, é o amor aos inimigos. Foi a mensagem que Jesus colocou. Eu acho que essa é a virtude, é a matéria mais avançada para a gente conquistar aqui no mundo de provas e expiações. E quais de nós continuarão no mundo de transição para um mundo de regeneração? São aqueles que estiverem firmemente, definitivamente empenhados na renovação interior, fazendo amanhã uma pessoa melhor do que hoje. Essas pessoas ficarão na Terra. As outras, infelizmente, serão convidadas, presenteadas para um mundo em situações mais difíceis, para que possam progredir. Queria agradecer a paciência de vocês. Um beijo em todos e uma boa noite. Obrigada, Gustavo.